No episódio 36 de Marcados pelo Passado, Devran procura Vera para cobrar satisfações depois de descobrir que ela o ignorou. Vera revela que chegou a ir até a residência dele e ficou frente a frente com Azize, mas afirma que não contou quem realmente era, apresentando-se apenas como sua assistente. Devran se irrita com a atitude e a proíbe de repetir esse tipo de comportamento. Vera responde que só fez isso porque se preocupa com ele e avisa que, se não voltar a dar atenção a ela, poderá colocá-lo em uma situação delicada. A conversa fica ainda mais tensa quando Vera demonstra ciúmes de Azize. Devran tenta tranquilizá-la, afirmando que seus sentimentos continuam voltados para ela e que Azize não representa uma ameaça ao relacionamento entre os dois. Mesmo ouvindo essa declaração, Vera deixa claro que ainda desconfia da situação e afirma que o tempo mostrará quem está dizendo a verdade. Enquanto isso, Faruk é duramente criticado por Duygu por ter tentado sequestrar Azize. Ela diz que não reconhece mais o homem que ele se tornou e lembra que a própria Azize pediu para que todos a deixassem em paz. Faruk insiste que a jovem só age assim porque está sendo ameaçada por Devra. Em seguida, ele revela que descobriu que Devra mantém um relacionamento com outra mulher e acusa o rival de estar apenas usando Azize. Convencido disso, Faruk promete que fará Devran pagar pelo que está fazendo. Azmet decide que Melis continuará de castigo e afirma que ela não poderá nem sair para ir ao banheiro sem a autorização de Renzi. Em seguida, explica que a família já perdeu um neto e não pretende correr o risco de perder outro. Durante o café, Renzi conta que conversou com as vizinhas e encontrou um possível pretendente para Melis. Ela diz que o rapaz tem um bom emprego, carteira assinada e uma situação financeira estável. Apesar de comentar que ele não é muito bonito e já é careca, conclui que isso não importa, pois, para ela, o mais importante é que o futuro marido tenha condições de sustentar uma família. A conversa logo se transforma em uma discussão. Melis demonstra indignação ao ouvir os planos da família para decidir seu futuro sem consultá-la. Azmet e Renzi continuam insistindo que o casamento é a melhor solução e chegam a combinar que a família do rapaz poderá ir até a casa para fazer o pedido oficial de casamento. Nekla tenta aliviar o clima dizendo que tudo não passa de uma brincadeira, mas Melis acredita que a proposta é verdadeira e fica ainda mais revoltada. Azmet mantém a postura autoritária, afirmando que, dali em diante, todos deverão obedecer às suas decisões e que será ele quem dará a palavra final dentro da casa. Na casa de Cevdet, Azize leva chá para ele, Cevdet agradece e permanece conversando com ela. Em determinado momento, Azize pergunta se Cevdet ainda guarda ressentimento por sua decisão de se casar. Cevdet responde que não. Explica que entende que ela tomou essa decisão para proteger os irmãos e garante que, independentemente do que aconteça, ela sempre poderá contar com seu apoio. Em seguida, Cevdet pergunta se Devran a trata mal. Azize responde que ainda não o conhece o suficiente para fazer um julgamento, mas afirma que ele não parece ser uma pessoa ruim. Ela lembra que Devran já fez muitas coisas para ajudá-la, embora a situação entre eles continue sendo complicada. Azize esclarece que o casamento não é um casamento de verdade e que aceitou se casar apenas para tentar colocar fim aos conflitos que cercam sua família. No entanto, reconhece que os problemas continuam acontecendo, apesar de todos os seus esforços. Azize também comenta que não culpa diretamente os pais, mas acredita que as escolhas que eles fizeram no passado acabaram mudando completamente a vida de toda a família. Ela revela que vive preocupada com a segurança dos irmãos e que não consegue descansar por medo de que algo aconteça com qualquer um deles. Cevdet procura tranquilizá-la. Ele diz que os pais apenas se apaixonaram e que, muitas vezes, o amor leva as pessoas a tomarem decisões difíceis. Azize, porém, responde que talvez o amor não seja tão bonito quanto dizem, já que todos os problemas que sua família enfrenta começaram por causa dele. Ao perceber a preocupação da moça, Cevdet afirma que dará um fim àquela situação. Sem revelar seus planos, diz que quanto menos Azize souber, melhor será para protegê-la. Antes de encerrar a conversa, ele garante que ela poderá voltar a dormir tranquila, porque fará o necessário para que ninguém mais ameace sua família. Enquanto isso, Yusuf chega a casa e entra em silêncio para não acordar as crianças. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, Azmet percebe que Melis está arrumada para sair e ironiza sua aparência, dizendo que ela está elegante demais para alguém que ficará o dia inteiro em casa. Nesse momento, Nekla afirma que a filha irá para a escola. Azmet reage imediatamente, lembrando que já havia proibido a jovem de continuar estudando e reforça que ela permanecerá em casa porque prometeu sua mão a um pretendente. Nekla enfrenta Azmet e declara que não permitirá que a filha tenha vida decidida por outras pessoas.
Ela afirma que protegerá Melis e manda a jovem sair de casa para ir à escola. Azmet tenta impedir, dizendo que já deu sua palavra à família do pretendente e que não voltará atrás. Quando Melis sai, a discussão muda de rumo quando Nekla revela um segredo importante. Ela explica que, se Melis deixar de frequentar a escola, Cevdet acabará contando toda a verdade para ela, incluindo a origem do dinheiro que a avó deixou, a forma como a família utilizou essa herança e como Azmet conseguiu comprar sua loja. Ao perceber que todos esses segredos podem ser descobertos, Azmet muda completamente de postura. Sem querer correr o risco de que a verdade venha à tona, Azmet desiste da proibição e afirma que Melis poderá continuar estudando quanto quiser, chegando a dizer que ela pode fazer faculdade, mestrado e seguir toda a formação que desejar. Ele ainda ordena que ninguém mais interfira na educação da jovem. Semo está em casa e quer sair, apesar de ainda não estar totalmente recuperado. Ele diz que está cansado de ficar preso dentro de casa e quer respirar um pouco de ar fresco. Enquanto procura sua blusa, pergunta onde ela está, mas Azize responde que não sabe. A irmã admite que escondeu a peça de roupa para impedir que ele saia, porque teme que ele faça algo impulsivo. Azize pede para Semo permanecer em casa, lembrando que ele ainda não está bem. Ela o alerta para não procurar confusão com os rapazes com quem teve problemas anteriormente. Semo explica que não pretende criar conflitos. Seu objetivo é trabalhar para ganhar dinheiro e ajudar nas despesas da casa. Ele afirma que ficar deitado o tempo todo não vai melhorar sua situação e decide procurar tio Arif para conseguir trabalho. Zeliha comenta que havia pensado em ganhar dinheiro trabalhando com costura, mas considera difícil continuar trabalhando com a mãe de Yusuf. Em seguida, ela decide que não quer mais manter contato com aquelas pessoas nem voltar ao local. Semo pede que ela não se preocupe com dinheiro, afirmando que resolverá essa questão sozinho. Durante a conversa, Azize menciona Devra, mas Gemo deixa claro que não aceitará dinheiro dele. Ele afirma que pretende sustentar a casa com o próprio trabalho, embora Azize responda que o salário dele provavelmente não será suficiente para cobrir todas as despesas. Mesmo assim, Gemo insiste para que ela não se preocupe e sai de casa. Logo depois, Samet, ao olhar pela janela, informa que Devran chegou. Devran encontra Semo e ironiza sua rápida recuperação, insinuando que ele pode até estar fingindo que já está bem. Em seguida, Semo deixa claro que só não continuará a discussão por respeito à irmã. Antes de ir embora, faz um aviso direto, dizendo para Devran ficar longe de seu caminho. Logo depois, Amie liga para Devran e informa que ela e a família irão ao hotel naquela noite para jantar com a família dele. Ela explica que já conversou com o pai de Devran e pede que Azize também seja avisada, pois deseja que todos se sentem juntos como uma família para resolver as questões pendentes. Devran concorda, convida todos para o hotel e promete preparar um jantar especial para o encontro. Enquanto isso, Yavuz cobra o Mit pelo atraso na entrega de uma carga ilegal. O Mit explica que a operação está demorando porque há muita mercadoria e eles precisam agir com cuidado para não serem descobertos. Yavuz demonstra confiança e afirma que, se concluírem aquela entrega sem problemas, ninguém conseguirá derrubá-los e eles conquistarão ainda mais poder e dinheiro. Mais tarde, Amie liga para Yavuz e avisa que todos deverão comparecer ao jantar no hotel com a família de Devra. Ela pede que ele não se atrase, pois considera aquele encontro muito importante. Melis encontra Semo e ele percebe imediatamente que ela esteve chorando. A jovem tenta disfarçar e diz que apenas discutiu com o tio, minimizando o que aconteceu. Em seguida, ela se preocupa ao ver que Semo pretende sair para tomar um pouco de ar e o alerta sobre o risco de encontrar Kaan novamente. Antes de irem embora, Melis faz uma pergunta inesperada e quer saber se Semo está apaixonado por ela. Surpreso, ele responde que nunca se apaixonou antes e não sabe exatamente o que sente, mas admite que olha para Melis da mesma forma que seu pai olhava para sua mãe, deixando claro que existe um sentimento especial entre os dois. Enquanto isso, Fidan demonstra preocupação com a situação financeira da família. Ela lembra que os alimentos levados por Azize acabarão no dia seguinte, que Zeliha está sem trabalho e que Cevdet também não pode ajudá-los. As irmãs pedem para Azize permanecer ao lado delas por mais tempo, e ela promete conversar com Devran para tentar encontrar uma solução. Quando Devran chega para buscar Azize, ela explica que precisa continuar ajudando os irmãos até que Semo volte a trabalhar e a sustentar a família. Devran, porém, afirma que ela já fez o suficiente e insiste para que cumpra o acordo e volte para casa com ele. Azize argumenta que a maior preocupação é garantir que os irmãos tenham o que comer e que ela não se importa com o dinheiro dele, pois, se necessário, trabalhará para sustentá-los.
A conversa se transforma em um confronto. Devran reclama que Azize só pensa nos irmãos e nunca considera tudo que ele fez por ela desde o casamento. Em seguida, exige que ela o acompanhe ao jantar das duas famílias e que se comporte como uma esposa diante de todos. Ao perceber que Azize continua recusando, Devran faz uma ameaça. Ele diz que, se ela insistir em permanecer com os irmãos, procurará o órgão responsável pela proteção de menores, informará que o casamento acabou e que ninguém tem condições de cuidar das crianças. Segundo ele, os irmãos de Azize poderão ser levados pelas autoridades e talvez ela nunca mais consiga recuperá-los. Depois de fazer o ultimato, Devran deixa Azize sozinha para decidir o que fará. Enquanto isso, Semo aparece na loja de Yusuf. Yusuf estranha vê-lo na rua tão pouco tempo depois de receber alta do hospital e diz que ele deveria estar descansando em casa. Semo garante que já está bem e pergunta o motivo de Yusuf estar ali. Yusuf explica que apenas havia feito uma entrega para Melis na escola, depois de encontrá-la por acaso. Ele conta que ficou preocupado com a possibilidade de Kaan voltar a incomodá-la e, por isso, decidiu acompanhá-la até a escola. Semo agradece o gesto, mas afirma que Kaan não terá coragem de causar novos problemas. Logo depois, Semo pergunta se Yusuf encontrou Kaan na noite anterior e o que fez com ele. Yusuf responde que encontrou o rapaz e resolveu a situação, sem dar detalhes. Desconfiado, Semo insiste no assunto, mas Yusuf percebe que o amigo pretende procurar Kaan novamente. Para impedir isso, ele muda de conversa, diz que precisa fazer uma entrega e aconselha Semo a voltar para casa e descansar. Semo ainda insiste em ficar caminhando pelo bairro, porém Yusuf praticamente o expulsa da loja e faz questão de fechar o estabelecimento para que ele vá embora. Em outro momento, Azize se despede dos irmãos e garante que jamais os abandonará outra vez. Ela explica que agora mora em um bairro próximo e promete visitá-los sempre que puder. Também diz que eles poderão visitá-la quando quiserem. Azize afirma que, naquele momento, Devran precisa dela e que primeiro precisa resolver uma situação importante, mas promete voltar logo em seguida. Antes de partir, Azize entrega seu número de telefone a Zeliha e pede que ela ligue imediatamente caso aconteça qualquer problema. Depois de abraçar os irmãos, despede-se deles e segue seu caminho. Assim que Azize vai embora, Fidan faz um comentário irônico. Ela diz que, agora que a irmã já se despediu da família, Zeliha pode correr para os braços de Yusuf, afirmando que ela certamente estava com saudades dele. Melis percebe que Semo passou o dia inteiro esperando por ela perto da escola e o questiona. No início, ele tenta disfarçar, dizendo que apenas estava passeando pela região, mas ela percebe que ele está mentindo. Semo acaba admitindo que ficou preocupado com a possibilidade de Kaan aparecer novamente e quis garantir que ela estivesse em segurança. Melis então conta que conversou com Kaan. Segundo ela, ele disse que pretende pedir desculpas tanto a Semo quanto a Yusuf pelo que aconteceu. Embora não tenha certeza de que ele esteja dizendo a verdade, acredita que Kaan possa estar arrependido, já que não causou nenhum problema naquele dia. Antes de ir embora, Semo aproveita para perguntar onde fica o depósito da empresa de entregas onde Yusuf trabalha, e Melis lhe passa a informação. Enquanto isso, na casa de Devran, ele aguarda Azize terminar de se arrumar para o jantar. Impaciente, Devran reclama da demora e manda que pare de atrapalhar os preparativos. Pouco depois, Azize aparece usando o vestido escolhido. Devran elogia sua aparência e diz que ela finalmente está parecendo uma verdadeira dama. Azize, porém, responde que a opinião dele não tem importância. Mesmo assim, Devran encerra a discussão e manda que eles saiam imediatamente para não chegarem atrasados ao jantar em família. Os homens de Farouk conseguem uma nova informação e avisam que Devran participará de um jantar em família naquela noite, em um hotel. Sem perder tempo, Farouk segue até o local decidido a interferir no encontro. Ao chegar ao hotel, ele encontra Vera esperando por Devran. Ela acredita que ele finalmente aparecerá para encontrá-la, mas Farouk interrompe suas expectativas. Vera o reconhece e pergunta o que ele está fazendo ali, avisando que seria melhor ele ir embora antes que a situação saia do controle. Farouk revela que Vera está esperando em vão. Ele conta que Devran não irá encontrá-la porque passará a noite jantando com Azize. Em seguida, explica que foi até ali para lhe fazer uma proposta. Farouk diz que Vera tem duas opções: usar sua influência para afastar Devran de Azize e resolver a situação do jeito dela, ou permitir que ele mesmo resolva tudo à sua maneira. Vera responde que também tem uma proposta. Ela exige que Farouk pare de cruzar seu caminho e nunca mais interfira nos seus assuntos.
Farooq recusa a exigência e alerta de que sua forma de resolver o problema não será nada agradável. Antes de ir embora, ele aconselha Vera verificar com os próprios olhos se realmente não acredita que Devran escolheu passar a noite ao lado de Azize. Melis conversa com a mãe e demonstra preocupação de que voltem a pressioná-la sobre casamento ou tentem obrigá-la a aceitar alguma decisão contra sua vontade. Ela pergunta se o assunto será novamente levantado, mas recebe a garantia de que ninguém falará mais sobre isso. Mesmo assim, pedem que Melis pense com responsabilidade, deixe de lado histórias de amor e se concentre nos estudos. Ela afirma que não está pensando em romance, mas é aconselhada a manter distância de Semo. A mãe deixa claro que não quer que ela continue conversando com ele, e Melis encerra a conversa dizendo que entendeu. Pouco depois, chegam convidados à casa. Melis é apresentada a Meparião, neto de Cevdet Bey. A família explica que eles vieram como possíveis pretendentes e apresentam o rapaz como alguém respeitável. Melis fica surpresa com a situação e percebe que estavam preparando um novo encontro para ela sem sua vontade. Enquanto isso, Yusuf aparece no local para entregar uma encomenda. Zeliha o encontra e ele pergunta o que ela está fazendo ali. Ela comenta que estava preocupada porque não o via mais pelo bairro e que ele também não estava mais indo até a casa. Yusuf, porém, está ocupado com o trabalho e pede para pegarem outro capacete. Em seguida, avisa que precisa sair e que irá para a região da costa, continuando sua rotina de entregas. Enquanto isso, Devran chega ao hotel para o jantar em família acompanhado de Azize. Devran pede que ela demonstre proximidade para que todos acreditem que o casamento é verdadeiro. Devran segura a mão de Azize e pede que ela mantenha uma expressão tranquila, pois, caso contrário, os convidados podem começar a desconfiar. Do outro lado, Zeliha conversa com Yusuf e pede que ele volte para casa. Ela diz que não quer que ele destrua a própria vida por causa dela. Yusuf responde que não está fazendo isso apenas por ela e lembra que outras pessoas também o abandonaram naquele momento difícil. Zeliha pede que ele não se afaste dessa maneira, dizendo que ele sabe o motivo pelo qual eles terminaram. Yusuf afirma que entende a situação. No jantar, a família de Devran e Azize começa a conversar. Todos comentam que os dois combinam muito como casal. Algumas pessoas afirmam que, quando um homem é considerado um bom marido, até sua esposa parece mais valorizada. Azize reencontra seus familiares e é recebida pelo pai. Porém, ainda existe ressentimento entre eles. A família tenta acalmar a situação e diz que, no fim, ela continua sendo filha deles e todos continuam sendo uma família. Durante a conversa, começam a falar sobre o futuro de Azize e sobre a possibilidade de ela ter filhos com Devra. Eles sugerem que, quando isso acontecer, ela se afastará dos irmãos e ficará focada na própria família. Azize e Devran ficam desconfortáveis com o assunto, e tentam mudar o clima pedindo que todos façam pedido da comida e iniciem o jantar. Nesse momento, Devran organiza a mesa e prepara um lugar extra, pois espera a chegada de outra pessoa.